hoje sobre a avaliação justamente da postura econômica do governo Lula. Descrença em política fiscal piora a avaliação de Lula no mercado financeiro. Pesquisa Genial Quest que saiu hoje para 100% dos entrevistados. O governo não vai cumprir a promessa de déficit zero em 2024. Aqui, segundo a pesquisa, a forma como o mercado financeiro avalia o governo Lula, esse é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, piorou em novembro. Foi o que mostrou essa pesquisa, registrando uma queda de 3 pontos percentuais na avaliação positiva da gestão petista e um aumento de 5 pontos na negativa. Esse pessimismo que está presente na pesquisa, que mostra, inclusive, a ausência de uma política fiscal efetiva, que eles falaram que é apontada como principal problema pelos entrevistados, levaram a avaliação positiva do governo Lula para o patamar de 9%. Em setembro era 12%. Em outra frente, a avaliação negativa do governo atingiu 52%. Era 47% em setembro. Os analistas avaliam a gestão como regular, 39%. Antes era 41%. Vamos ver aqui até no gráfico para a gente ver, ó, Josias e Thales, para a gente poder comentar. Tá aqui o gráfico com a pesquisa em vermelho. A gente vai colocar agora aqui, ó. Em vermelho é a avaliação. Deixa eu ver. Pode reduzir só um pouquinho para ver aqui. Em vermelho é o negativo, né? Tava 47, foi para 52. Regular 41 cai para 39. Positivo 12 para 9. Bom, não é fácil explicar o mercado, né, Josias? Mas dá para conectar com a situação dos brasileiros? É fácil explicar. E a primeira Repete, coisa a Josias, explicar é falhou aqui que, pra gente o abre. Desculpa, repete pra gente. nesse caso específico, Fabiola, é até fácil explicar. E para começar a explicação, é preciso realçar que o mercado não tem nada a ver com a sociedade brasileira, né? A opinião do mercado é uma e pode ser absolutamente diferente da opinião da maioria da sociedade brasileira. O mercado tem preocupações mais peculiares. E o Lula cutucou o mercado com o pé para ver se ele mordia. Mordeu. O Lula fez isso, cutucou com o pé, quando começou a questionar a meta fiscal estabelecida pelo seu próprio governo. Seu próprio ministro da Fazenda estabeleceu uma meta de déficit fiscal zero para o ano de 2024, e o presidente disse que o país não precisa disso, um déficit de 0,5% do PIB é nada, estamos falando aí de alguma coisa em torno de 60 bilhões, o presidente acha que isso é nada. Na prática, Fabiola, o que o presidente Lula fez foi desmoralizar uma regra que acaba de ser aprovada, uma regra fiscal que acaba de ser aprovada, proposta pelo governo dele. Então, ele desmoralizou essa regra fiscal. Todo mundo sabe, inclusive a torcida do Flamengo, do Corinthians, todo mundo sabe que a meta fiscal zero não será alcançada em 2024. Mas há um esforço muito grande do ministro Fernando Haddad para manter essa meta como objetivo, até porque se você abandona, se você joga a toalha prematuramente, não vai ser de 0,5% do PIB o déficit, vai ser maior do que isso, porque aí dá uma noção de liberou geral, já tem gente querendo gastar por conta, e o Congresso já se sente liberado, não precisa aprovar, o ministro disse que precisava de 168 bilhões de reais de arrecadação extra para cumprir a meta dele, mas agora o presidente já disse que isso não é mais necessário, por que nós vamos ficar aprovando essas coisas aqui? Então você aperta o botão de vale tudo e o ministro tem mais dificuldades para cumprir a sua meta. Por essa razão, o mercado vê com tanto desapreço agora o Lula, sobe de 47%, até subiu pouco, de 47% para 52% as menções negativas, né? Ele já estava menos, com a avaliação mais precária do que a do ministro, e o Haddad também vai sendo comprometido, Fabíola, porque quando você tem um ministro da Fazenda que não recebe do presidente mão forte, ao contrário, o presidente costuma incentivar auxiliares do ministro que
fustigam a sua estratégia, isso é ruim para o próprio governo. Perde o ministro da Fazenda, perde o ministro que o está fustigando e perde, em última análise, o presidente da República, que fica com uma política econômica gelatinosa, né? Então é natural que o mercado avalie mal o presidente, porque o mercado observa o governo para ver onde é que vai investir, se vai investir ou não. Agora, isso não se confunde com a popularidade do presidente junto à sociedade. Também não cresceu, também não vai bem pelas últimas pesquisas, mas não está tão mal quanto a avaliação dos empresários. O que que faz, porque o Thales falou agora há pouco, né? Você fez uma análise positiva do lado econômico do governo Lula, mas isso não é entendido dessa maneira no mercado. Por quê, hein, Thales? Porque, primeiro, as declarações do Lula. É aquilo que eu falei lá atrás, quando eu falei do índice de desemprego. Caindo o desemprego, mas não se refletindo nas avaliações. As declarações dele não ajudaram, especialmente essa sobre o déficit. Não ajudou e faz todo um burburinho na mídia que é desagradável para o presidente, que atrapalha a sua comunicação. Então, esse é o primeiro ponto que faz com que tudo... O segundo é o Congresso. O Congresso faz aquele toma lá da cá muito forte, especialmente o Centrão, que é guloso e não se sacia, e a opinião pública vê o governo cedendo demais ao Congresso e também o mercado. O mercado fica com medo. Olha, vem cá, será que vai ser o Centrão quem vai determinar o andamento da economia ou vai ser o ministro da Fazenda? Quem é que vai determinar o andamento da economia? É o Centrão? É o Lula? É o ministro da Fazenda? É o PT? Quer dizer, precisa, e essa falta de um foco, quem é que vai determinar o andamento do país? Isso atrapalha especialmente os economistas, os chamados agentes econômicos, não o mercado, né? Isso atrapalha os agentes econômicos. Agora, o fato é que quem está conduzindo mesmo é o Lula. E a condução dele não tem ido tão errada assim. Então, a gente tem que esperar para ver o que vai dar disso daí. A princípio, o que mostra o índice de desemprego caindo é que a condução está acertada, tendo que ceder aqui e ali para os centrões da vida. Que coisa. Ó, até aqui a avaliação do Haddad. Vamos mostrar a avaliação do Haddad nessa pesquisa também, ó. O Haddad, que eu lembro quando a gente conversou até com o Felipe, aqui que é um dos responsáveis pela Quest, ele falou que em julho, né, o mercado vivia uma lua de mel com o Haddad. Imagina, a avaliação lá em cima, 65, despenca agora para 43. Mas mesmo assim é muito diferente do gráfico de Lula, né? Isso é curioso, né, ô Josias, como o mercado, de certa maneira, separa o Haddad do Lula nesse sentido. Sem dúvida. Porque apesar de não estar com 65%, a avaliação positiva dele ainda é 43% e a negativa 24%. O Fernando Haddad é visto hoje, Fabiola, no mercado como um herói da resistência. Ele resistiu aos ataques que o Lula fez ao Banco Central, ao Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, promoveu a conciliação do presidente com o presidente da República, com o presidente do Banco Central, por entender que essa harmonização era importante para que a taxa de juros começasse a decrescer. E agora ele, fustigado por um ministro que deseja gastar, que é o ministro Rui Costa, que está chefiando a Casa Civil e recebeu do Lula a incumbência de tocar o PAC, Programa de Obras do Governo. Um quer gastar, o outro quer cumprir a meta de superávit, que ele quer déficit zero em 2024, superávit de caixa já a partir de 2025, também em 2026, e ele heroicamente resistiu, podia ter mudado a meta agora. Aliás, para que o governo para que o presidente tivesse alguma coerência, diz que não precisa, então está se discutindo agora no Congresso a lei de diretrizes orçamentárias, que é justamente a lei que estabelece
as regras que vigorarão no orçamento do próximo ano, então o governo poderia ter proposto lá uma emenda, apresentado uma emenda para mudar a meta. Não vai ser mais zero, vai ser 0,5% do PIB, como o presidente disse que poderia ser, que não haveria nenhum problema. O Haddad entendeu que era preciso resistir, manter a meta, para não deixar, se você abre a porteira agora, muitos bilhões passarão por essa porteira. Já estão passando com a impressão de que a porteira está semi-cerrada. Imagina se abrir por completo, né? Então ele é visto hoje como um herói da resistência e o mercado o enxerga assim. Ele é mutatis mutandis, bem avaliado, até por conta das puxadas de tapete que recebe do Palácio do Planalto. Está resistindo. Muita gente acha que ele já poderia ter pedido, inclusive, o caminhão de mudança. Poderia ter chamado o caminhão de mudança. Porque não dá para ficar você você manter um olhar no cofre do Tesouro Nacional e o outro olhar nos movimentos da Casa Civil. Um ministro da Fazenda, que tem que dividir os seus olhares dessa maneira, um olhar no cofre, outro no colega que está conspirando na Casa Civil, isso não termina bem, Fabíola, não terminou bem em outros governos, não terminará neste, se o Lula não arrumar esse meio de campo. Por hora não arrumou. Convém que arrume. O presidente deu uma sobrevida aí para essa meta até março do ano que vem, quando o assunto volta à baila e vai ter que ser rediscutido. Ali vai se discutir o tamanho do corte que o governo vai ter que fazer por não cumprir a meta. O Lula quer deixar ali em torno dos 23 bilhões de reais. Pela regra que acaba de ser aprovada no Congresso Nacional, o corte terá que ser de mais de 50 bilhões, alguma coisa em torno de 53 bilhões de reais. Então está se adiando um debate. Vai voltar o debate agora, no início do ano. Até março, o governo tem que decidir o que fazer. O complicado é quando tem essa história da política metida na economia, né? E essa avaliação muitas vezes contaminada com isso.